Olá! Hoje a gente vai fundo num assunto que mexe com a confiança de todo mundo, a ciência médica. O título da nossa análise é Médicos da Manipulação, e vamos investigar uma questão bem séria sobre as revistas científicas que servem de guia para a medicina. Pensa só, quando o profissional da saúde precisa tomar uma decisão importante sobre um tratamento, essa decisão muitas vezes se baseia em pesquisas. Pesquisas publicadas nas revistas médicas mais respeitadas do mundo. Elas são, de fato, o alicerce da prática clínica, guiando decisões que podem literalmente ser a diferença entre a vida e a morte. Ok, parece um sistema muito confiável, certo? Mas e se a própria linguagem usada nessas publicações de elite pudesse nos levar a conclusões erradas? Pois é essa pergunta central que a gente vai explorar agora. Para responder essa pergunta, uma investigação recente foi direto ao topo, sabe? Ao topo da pirâmide de evidência científica, analisando justamente as fontes que deveriam ser as mais confiáveis de todas. Essa investigação se concentrou nas revisões sistemáticas, que são basicamente estudos que juntam e analisam os resultados de várias pesquisas sobre um mesmo tema, de 5 gigantes da publicação médica. A gente está falando da elite da elite. The Lancet, o Journal of the American Medical Association, mais conhecido como JAMA, o British Medical Journal, o Annals of Internal Medicine e o JAMA Internal Medicine. Agora, para entender o que os pesquisadores estavam caçando, a gente precisa definir um conceito-chave: spin. Não tem a ver com bicicleta. É, na verdade, a arte sutil de distorcer a verdade. Simplificando, spin é quando a interpretação de um resultado é, digamos, maquiada para parecer melhor do que realmente é. E o perigo disso é enorme, porque pode fazer com que médicos e pacientes adotem tratamentos que, na melhor das hipóteses, não servem para nada e, na pior, podem até fazer mal. Olha, tem uma analogia perfeita para entender o que é o spin. Pense num trailer de filme. O trailer só mostra as melhores partes, né? As piadas mais engraçadas, as cenas de ação de tirar o fôlego. Ele te convence a ir ao cinema. Mas quando você assiste ao filme completo, que decepção! O spin faz exatamente isso com os dados científicos. Certo, agora que entendemos o que é spin, vamos ao que interessa, os números. E se prepare porque eles são chocantes. O que será que essa investigação realmente encontrou? A equipe passou um pente fino em 196 revisões escolhidas aleatoriamente, publicadas nessas revistas super prestigiadas. Foi um trabalho minucioso. E a pergunta de $1 milhão é: será que essa distorção é comum? O quanto de spin eles realmente acharam? O resultado foi 94%. É isso mesmo que você ouviu, 94%. Um número que, sinceramente, nos obriga a parar e refletir sobre o que a gente lê por aí. E tem um detalhe crucial. Esses 94% de spin foram encontrados nos resumos dos estudos. O resumo é a porta de entrada do artigo, sabe? É aquela parte curtinha que a maioria das pessoas lê para ter uma ideia rápida dos resultados, incluindo médicos muito ocupados. E é justamente ali, na vitrine, que a distorção apareceu com mais força. Mas essa linguagem enganosa era só a ponta do iceberg. A investigação mostrou que o spin está ligado a um problema talvez ainda maior: a qualidade da própria ciência por trás das conclusões. É que a pesquisa não parou na análise do texto. Os pesquisadores foram mais fundo e usaram uma ferramenta padrão para avaliar o rigor científico, a qualidade metodológica de cada uma daquelas revisões. E o que eles descobriram sobre a qualidade dessa ciência? Bom, o número que saltou aos olhos foi este, e é tão preocupante quanto o outro: 77%. Esse gráfico aqui ajuda a gente a visualizar o tamanho do problema. A confiança na metodologia da esmagadora maioria dos estudos, 77%, foi classificada como criticamente baixa. Isso quer dizer que as conclusões tiradas desses estudos estão em um terreno bem instável. Só uma fração minúscula, 1%, chegou ao nível de alta confiança. E aqui vem o pulo do gato. Os pesquisadores acharam uma ligação direta. As revisões com a pior qualidade científica eram justamente as que tinham mais chance de apresentar spin. Em outras palavras, a ciência mais frágil parece que muitas vezes vem acompanhada da linguagem mais maquiada. E como são essas táticas de spin na prática? Vamos ver uns exemplos. Uma bem comum é alegar um efeito benéfico apesar do alto risco de viés. É quando o resumo diz que algo funciona, mesmo que a pesquisa seja fraca demais para provar isso. Outra é o relato seletivo de danos, que é quando os efeitos colaterais negativos são convenientemente minimizados ou até omitidos. Aí o tratamento parece bem mais seguro do que é na realidade. Diante de tudo isso,
A grande questão é: e agora? O que fazer? Como leitores de ciência, como podemos navegar por esse cenário que parece tão complicado? Os próprios autores da pesquisa apontam alguns caminhos. Eles pedem mais consciência sobre o spin por parte dos editores das revistas, mais treinamento para os autores e revisores saberem como relatar os dados do jeito certo e, acima de tudo, um compromisso geral com mais integridade e transparência na pesquisa. Mas talvez o ponto mais importante seja este. Profissionais da saúde e, na verdade, qualquer pessoa que leia sobre ciência precisam desenvolver a habilidade de interpretar os resultados por conta própria. Não dá mais para confiar cegamente só no resumo ou na conclusão de um artigo. E para a gente fechar, fica uma pergunta para reflexão. Depois de saber que o spin existe, o que cada um de nós deveria observar com mais atenção na próxima vez que ler uma notícia sobre saúde? Fica aí o pensamento.